sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu trouxe uma aula aqui especial. Hoje eu vou te mostrar expressões idiomáticas em inglês. Trouxe 30 expressões para você aprimorar aí o seu vocabulário, mas antes eu vou te explicar o que são aí as expressões idiomáticas em inglês. Elas são expressões que você não consegue traduzir aí ao pé da letra, né? Por quê? Porque elas são a junção de uma palavra com outra que forma essa expressão idiomática. Então, se você traduzir ao pé da letra, você vai ter um outro tipo de significado, tá? Então, são frases e expressões que não podem ser interpretadas literalmente. Em vez disso, elas possuem um significado figurativo ou simbólico, né? Que muitas vezes é único e específico da língua inglesa. Então, nunca tente aí traduzir as expressões, né, literalmente, ou seja, palavra por palavra. Na verdade, o ideal é você entender sempre o contexto, né? E aumentar o seu vocabulário, como você está fazendo na aula de hoje aqui, né? Aprendendo cada vez mais o significado das expressões, tá bom? Então vamos começar aqui com a blessing in disguise. A blessing in disguise. O que seria isso, né? É uma bênção disfarçada aí, né? Então não é, na verdade, uma coisa boa, né? Parece uma coisa boa, mas não é, né? Então, basicamente é isso. A piece of cake. A piece of cake. Que é algo fácil de fazer, mas ó, se você for traduzir ao pé da letra, vai ser o quê? Um pedaço de bolo, né? Não faz muito sentido, mas a tradução vai ser algo fácil de fazer, super fácil, né? Próximo aqui, ó, a penny for your thoughts. Então, o que seria isso? Uma moedinha aí pelos seus pensamentos, se você for traduzir aí ao pé da letra, né? Mas o significado dessa expressão é o que você está pensando, né? Então, o que você está pensando aí, né? Actions speak louder than words. Então, ó, as ações falam mais alto que as palavras. Essa expressão aqui você conseguiria traduzir ao pé da letra, porque realmente é o que está aqui. Mas, como você pode ver, algumas expressões elas não podem ser traduzidas ao pé da letra, porque você vai ficar confuso, não vai conseguir entender o que ela está significando aí, tá? Barking up the wrong tree. Tá? Então, barking up the wrong tree. Então, o que seria isso? Se eu for traduzir ao pé da letra, vai ser latindo na árvore errada, né? Não faz muito sentido. Mas, o que significa essa expressão? Estar enganado sobre algo ou alguém, tá? Break a leg. Break a leg. Break a leg vai ser quebrar a perna, né? Mas, olha só que engraçado. O significado dela é desejar boa sorte para alguém. Então, quando você fala para alguém break a leg, você tá desejando boa sorte. E essa expressão ela foi criada, né, em peças de teatro. Então, foi naquele cenário ali quando a pessoa ia entrar para se apresentar, os outros integrantes ali da peça de teatro falavam break a leg, como aí uma forma de desejar boa sorte para os parceiros, né, os companheiros ali de peça. Então, foi criado, né, neste cenário. Então, ó, especialmente antes de alguma apresentação ou performance, as pessoas desejam aí esse break a leg, né? Então, apesar de significar literalmente quebre a perna, né, na verdade, está te desejando aí boa sorte. Então, não tem nada a ver com quebra a perna, porque é uma expressão, como eu disse, é a junção aí de algumas palavras que vai transformar o significado aí das palavras e aí vai transformar em uma outra frase aí, né? Próxima frase aqui nós temos cost an arm and a leg. Se eu fosse traduzir literalmente seria custa um braço e uma perna, né? Então aqui vai ser o quê? Extremamente caro, né? Então não necessariamente vai ser o sentido, né? O sentido ali é de alguma coisa cara, né? Porque custa muito, porém, se você traduz ao pé da letra, não tem nada a ver com o sentido da frase, tá? Próximo aqui, essa frase bem conhecida também nossa, que é uma frase que a gente utiliza também, né? Curiosity killed the cat. Então, curiosity killed the cat. The cat vai ser aí a curiosidade matou o gato, tá? Próxima frase aqui vai ser cut to the chase. Cut to the chase. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, ficaria corte para perseguição. Não tem nada a ver, né? Mas o significado dessa expressão idiomática vai ser ir direto ao ponto, não ter rodeios, né? Ir direto aí ao assunto, tá? Próxima frase aqui, ó. Don't count your chickens before they hatch. Tá? Então, don't count your chickens before they hatch. Então, não conte com algo antes que aconteça de fato, né? Então, qual seria a tradução literal dessa frase?
não conte suas galinhas antes que elas se rachem, né? No caso, o ovo se rache, né? Antes que elas nasçam, né? Não seria mais ou menos isso. Então, não conte com algo antes que aconteça de fato. Então, ó, como você pode ver, a tradução não vai ser, né, geralmente, o que realmente é a palavra em si, né? Então, as expressões idiomáticas em inglês, elas são assim mesmo, né? Como eu disse, você não pode traduzir literalmente, e sim entender o sentido. Aqui eu tô traduzindo para você entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se eu traduzir, você vai ver que o sentido não tem nada a ver com o que realmente é, né? Don't put all your eggs in one basket, né? Então, don't put all your eggs in one basket. Não coloque todas as suas esperanças em uma única coisa. Se você, né, traduzir aí essa frase ao pé da letra, vai até fazer sentido, ó. Não coloque todos os seus ovos em uma cesta só. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, é o mesmo sentido. Nesse caso, você poderia traduzir e entender aí pelo contexto o que queria dizer, né? Every cloud has a silver lining. Então, every cloud has a silver lining. Então, toda nuvem tem um lado bom, né? Então, é como se fosse há uma luz no fim do túnel, né, pra gente. Essa frase que quer dizer mais ou menos isso, né? Então, é isso. Vamos pro próximo. Get a taste of your own medicine. Então, get a taste of your own medicine. Então, experimentar o mesmo tratamento ou comportamento que foi dado a outra pessoa, né? Então, seria mais ou menos provar do próprio veneno, né? Então, a gente tem essas expressões aqui também, né? Então, get a taste of your own medicine, tá bom? Então, ó, tem aí o gosto do seu próprio remédio. Seria isso, né? A pé da letra, que daria mais ou menos o sentido da frase em português, né? Prove do seu próprio veneno, né? Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. Então, acertar exatamente no alvo, né? Então, hit the nail, nail vai ser a unha. Então, ó, acerte a unha na cabeça, como se fosse assim, ó, hit the nail on the head, né? Mas não tem nada a ver com o significado, que vai ser acertar exatamente o alvo, né? In the same boat. In the same boat, estar na mesma situação que a pessoa, né? Então, essa frase, se você for traduzir ao pé da letra, é uma frase que a gente conhece muito bem, que é estar no mesmo barco, né? Então, in the same boat é no mesmo barco, né? Então, a gente também utiliza essa expressão idiomática aí no português com esse mesmo sentido, né? It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Está chovendo muito. Então, essa frase, essa expressão idiomática é a mesma do português que a gente utiliza, que é está chovendo canivetes, tá? E da mesma forma que essa frase em português é muito antiga, It's raining cats and dogs também é bastante antiga, então quase você não vê mais essa expressão idiomática. Mas é interessante você conhecer, né? Let the cat out of the bag. Então, let the cat out of the bag. Tirar o gato do saco, né? Então, tirar o gato do saco. Então, o que seria isso? Revelar um segredo, tá? Make a long story short. Make a long story short. Essa expressão idiomática vai ser resumindo ou em resumo. Make a long story short, o significado vai ser o quê? Fazer uma história longa pequena, né? Então, seria mais ou menos isso se eu fosse traduzir ao pé da letra. Mas vai ser aí, ó, resumindo ou em resumo. Próxima frase aqui, on the ball, on the ball. On the ball vai ser na bola, mas o que faz sentido, né? Então, ó, o que seria esse sentido? Vai ser estar atento, alerta, preparado, né? Prestando atenção. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Blue moon é uma lua azul, que é um acontecimento muito raro. Então, esse once in a blue moon quer significar o quê? Que é algo raríssimo, algo muito raro de acontecer, tá bom? Piece of work. Piece of work. Piece of work é uma pessoa muito difícil, desafiadora, tá? Mas se eu fosse traduzir, não faria sentido, que vai ser peça de trabalho, né? Mas o sentido dessa expressão é uma pessoa muito difícil ou desafiadora. Pull someone's leg. Pull someone's leg. Puxar a perna de alguém, né? Puxar a perna. Então, na tradução literal, né? Agora, né? Qual é o sentido? Vai ser brincar, enganar alguém de propósito, tá? Speak of the devil. Speak of the devil, tá? E isso vai ser o quê? Falando do diabo, né? Mais ou menos isso. Falar de alguém que aparece na hora, tá? Então, a gente também tem essa expressão no português, tá? Né? Também, então, a mesma coisa. Take it with a grain of salt. Né? Então, tradução literal. Pegue isso como se fosse um grão de sal, né? Seria essa tradução literal. Mas o significado vai ser: não leve isso tão a sério, não leve algo tão a sério, tá bom?
The ball is in your court. The ball is in your court, tá? Então vamos lá, tradução literal aqui, a bola está na sua corte ou no seu tribunal, né? Mas o significado vai ser, é a sua vez de tomar uma decisão e agir, né? The best of both worlds. The best of both worlds. Vai ser aí eu ter o melhor de todos os mundos, né? Ter o melhor de dois mundos. Também a gente conhece bastante essa expressão. Também, se você traduzir, você consegue ter a noção do que é, né? Então, nesse caso, você consegue traduzir. Importante lembrar que nem todos você consegue estar traduzindo aí, né? The devil is in the details, né? Então, ó, o demônio, né? O diabo está nos detalhes. Então, esse é o tradução literal, mas o sentido vai ser: os detalhes podem conter problemas ou dificuldades, tá? Under the weather. Under the weather. Under the weather vai ser estar embaixo do clima, né? Faz sentido se você traduzir literalmente, porque é o quê? Não estou com clima, não estou sentindo bem, estou doente, estou under the weather. I'm under the weather. Não estou bem, tá? Então seria mais ou menos isso. When at home, do as Romans do. Então, quando você estiver em Roma, faça o que os romanos fazem, né? Então, essa é a tradução literal. E qual é o sentido? Você se adaptar às normas e de comportamentos locais, né? Quando você está em outro lugar. Então, se adaptar aos locais onde você está inserido. You can't judge a book by its cover, né? Então, não julgar um livro, né, pela sua capa. A gente também utiliza isso, né? Então, não julgue as pessoas pelas aparências, tá? Então, basicamente, é isso que está significando essa expressão idiomática. Então, essa foi que a nossa aula de hoje sobre expressões idiomáticas. É muito importante você entender, né, o significado dela sem precisar traduzir, porque como você viu, algumas frases você consegue entender, né, traduzindo, outras não vão fazer sentido nenhum. Então, o ideal é você entender o contexto das frases, aprender realmente o significado delas para conseguir utilizar nas mais diversas situações aí, né? Então, essa foi aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de curtir, que me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se você gostou, se você gosta de aulas dessa forma, que eu quero muito saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, bons estudos e eu te vejo na próxima aula. Até lá!